Muito bem, família. Estamos ao vivaço aqui no Vlogs do Barbaruiva, depois de um tempo de não entrar aqui ao vivo, né? Já peço a você que está chegando aí, senta o dedo no like, família. É extremamente importante você compartilhar a nossa transmissão. Estamos ao vivaço e vamos trazer informações aqui para vocês precisas e contundentes. É isso mesmo. O que a grande mídia não mostra, né? Nós iremos mostrar para vocês aqui no tempo mais rápido possível. Então já vai chegando aí, senta o dedo no like, compartilha essa transmissão, né? O algoritmo aí, recentemente, o YouTube não está notificando a todos, então é importante você já ir compartilhando aí, já vai comentando aí se o áudio tá bom, a imagem tá boa e vamos para mais essa labareda aqui. Família, o chicote tá estralando por conta do Maduro aí. O Maduro, família, preste atenção. O Maduro está cercado. E detalhe, assim que o Maduro for capturado, os Estados Unidos já tem uma previsão aí de capturar ele num tempo recorde. Assim que o Madurex for capturado, ele vai entregar o Barbudo aqui do Brasil. E não adianta, o Barbudo não vai ter a coragem, a audácia de chamar esse bigodudo aqui para o Brasil. Preste atenção, família. Preste atenção para vocês entenderem a complexidade que o próprio Barbudo colocou o Brasil. O Barbudo enfiou o Brasil numa sinuca sem bico. E o Dino, preste atenção, nós vamos falar desse cidadão aqui também, ó. Tá fazendo aí com que as ações brasileiras despencam. Vocês estão sabendo o que está acontecendo aí? As ações do Banco do Brasil estão indo lá embaixo. Milhares de pessoas estão tirando o dinheiro do Banco do Brasil. E eu te aconselho, se você tem dinheiro no Banco do Brasil, meu amigo, tira o seu dinheiro do Banco do Brasil. Tira o seu dinheiro do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil já soltou uma nota aí, entre aspas aí, o Banco do Brasil não vai obedecer à lei vinda dos Estados Unidos da América. Meu irmão, o chicote de aço vai estralar. Fala Carlos Catarense, Regina, Lúcia, gratidão aí todo mundo que está chegando, vai chegando e compartilhando, porque nós temos informações aqui precisas e contundentes que eu tenho que levar a todos vocês aí. Os dias estão sendo abreviados, família. Esse termo é até bíblico, né? Os dias estão sendo abreviados. O Barbudo teve uma derrota histórica aí, começou aí a CPMI também, né, do INSS. Lula sofre uma grande derrota, a gente vai falar sobre essa grande derrota aí que ele sofreu também, mas vamos aqui à notícia principal da nossa live. Em apenas 36 horas pegamos ele. O poder de Maduro está caindo. O império de Maduro está indo por água abaixo. E a gente vai trazer essas informações aqui agora no nosso canal. E eu peço a você, se você puder nos ajudar aí, qualquer valor através do Pix, estarei indo até a Avenida Paulista no dia 7, tá, pessoal? Colabore aí, pessoal. Dia 7 nós estaremos indo até a Avenida Paulista. E é extremamente importante você que ainda não ajudou, nos ajudar aí. Beleza? Vamos ouvir aqui então a informação sobre o Nicolás Maduro. Vamos lá. Estados Unidos que estão sendo enviados para Venezuela e a 4 mil fuzileiros novamente. Você está considerando a possibilidade de tropas no terreno lá? O que direi em relação à Venezuela? O presidente Trump tem sido muito claro e consistente. Ele está preparado para usar todos os elementos do poder americano para impedir que drogas inundem. Notícia urgente. Em meio à escalada do conflito entre a Venezuela e a poderosa Marinha de Guerra dos Estados Unidos, membro do partido de Lula pede a proibição do primeiro-ministro israelense de entrar dentro do... Preste atenção. Seria medo dele acreditar que Israel também irá fazer parte de... Preste atenção porque o PT quer impedir o jato. Preste atenção aqui, pessoal. Vou dar até um pause aqui. O PT
quer impedir jato israelense no Brasil. Escuta isso aqui, ó. Preste atenção. Do conflito entre a Venezuela e a poderosa Marinha de Guerra dos Estados Unidos, membro do partido de Lula, pede a proibição do primeiro-ministro israelense de entrar dentro do Brasil. Seria medo dele acreditar que Israel também irá fazer parte de operações militares aqui no Brasil e em outros países vizinhos? Para complicar ainda mais a situação da Venezuela, porta-voz do governo Trump afirma que poderá utilizar armamentos poderosos da Marinha para atacar o centro da Venezuela e coloca Nicolás Maduro em alerta total. O governo brasileiro acompanha com extrema preocupação a escalada de tensões militares entre os Estados Unidos e a Venezuela. A movimentação de destroyers, um porta-aviões e um submarino nuclear para a região do Caribe indica que a crise deixou de ser apenas uma demonstração de força naval para assumir contornos de iminente confronto militar. A situação ganhou um tom ainda mais grave depois que a porta-voz do governo norte-americano declarou publicamente que o presidente Donald Trump está preparado para utilizar todos os elementos do poder americano contra Nicolás Maduro e seu regime, classificando o líder venezuelano como chefe de um cartel narcoterrorista. Esse discurso foi interpretado no Brasil e em outros países da região como um sinal claro de que ataques contra a Venezuela estão agora no campo das possibilidades concretas. Do lado de Caracas, Nicolás Maduro reagiu não apenas com declarações, mas também com a mobilização de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre soldados, reservistas e civis armados, em uma tentativa de criar um escudo humano e militar contra qualquer intervenção. Essa mobilização em massa... Presta atenção, gente. Chavista acredita que a ameaça de uma ofensiva norte-americana é real e iminente e tenta se preparar para uma guerra que teria repercussões em todo o continente. O governo brasileiro sabe que, diante de um conflito dessa dimensão, os impactos seriam inevitáveis em seu território. A fronteira de mais de 2.200 quilômetros entre Brasil e Venezuela, que já registra intenso fluxo migratório devido à crise humanitária, se tornaria a principal porta de saída para milhões de civis venezuelanos em fuga, caso as bombas comecem a cair sobre Caracas e outras cidades estratégicas. Essa perspectiva gera enorme apreensão em Brasília. O Palácio do Planalto avalia que, além da onda migratória que poderia superar, em muitos números já registrados em Roraima nos últimos anos, a crise pode gerar também tentativas de fuga de altos membros do regime chavista. Informações de inteligência apontam que generais e líderes políticos próximos a Nicolás Maduro poderiam tentar escapar por terra, atravessando a fronteira tanto para o Brasil quanto para a Colômbia. Essa possibilidade faz com que as Forças Armadas brasileiras estejam em alerta máximo, monitorando todas as rotas fronteiriças e reforçando a presença de veículos blindados, tropas terrestres e sistemas de vigilância aérea e eletrônica. Oficiais brasileiros conhecem de perto os planos operacionais dos Estados Unidos para a região e têm ciência de que parte das ações contra a Venezuela pode se apoiar em áreas próximas ao território nacional, o que expõe as contratas brasileiras a um risco sem precedentes. Fontes ligadas ao Exército confirmam que veículos militares e novas tropas foram enviados para áreas estratégicas da fronteira norte, não apenas para conter a possível entrada em massa de refugiados, mas também para evitar infiltrações de combatentes ou de figuras do alto escalão do chavismo. A preocupação brasileira é dupla. De um lado, administrar uma crise humanitária sem precedentes. De outro, garantir que o território nacional não seja usado como rota de fuga para membros de um regime que enfrenta acusações de crimes contra a humanidade e vínculos com o narcotráfico. Ainda que o Brasil mantenha formalmente uma posição diplomática de neutralidade, na prática, suas forças armadas vêm atuando em estreita cooperação com os militares dos Estados Unidos, compartilhando informações de inteligência e mantendo contatos constantes sobre movimentações no Caribe e no território venezuelano. O clima de tensão também se reflete em outro episódio diplomático que corre em paralelo. O deputado João Daniel, do Partido dos Trabalhadores, protocolou um pedido para que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
seja proibido de sobrevoar o espaço aéreo brasileiro em viagem programada para a Argentina. O parlamentar baseia seu pedido no mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, o que, segundo ele, colocaria o Brasil em situação delicada caso o premier israelense passe pelo espaço aéreo nacional. O episódio, no entanto, levanta mistérios que vão além da justificativa oficial. Analistas acreditam que a tentativa de barrar a passagem de Netanyahu pode estar ligada ao receio de que sua presença na região esteja associada a uma cooperação mais ampla entre Israel, Estados Unidos e governos aliados para rastrear e neutralizar líderes de organizações consideradas terroristas na América Latina. A eventual participação de Israel em operações conjuntas no Brasil, na Colômbia e até na Venezuela faria parte de um esforço regional para desmantelar redes ligadas ao narcotráfico, ao terrorismo e ao crime organizado. A soma desses fatores explica o nervosismo crescente no Planalto. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe que uma guerra às portas do país traria consequências profundas e imprevisíveis. O risco de um fluxo migratório descontrolado, a possibilidade de confrontos armados na fronteira, a ameaça de fuga de líderes venezuelanos e a pressão de atores internacionais como Estados Unidos e Israel tornam a situação um teste delicado para a diplomacia e para a segurança nacional do Brasil. Embora o governo insista em defender o diálogo e a solução pacífica dos conflitos, o cenário atual aponta para a possibilidade de uma guerra a qualquer momento. E é exatamente essa incerteza que mantém o presidente brasileiro em estado de grande apreensão. A análise final é clara. O Brasil não tem como escapar dos efeitos de uma eventual intervenção militar contra a Venezuela. O país será inevitavelmente destino de refugiados, rota de fuga para aliados de Maduro e palco de tensões diplomáticas relacionadas à atuação de potências estrangeiras na região. A preocupação de Lula é, portanto, real e imediata. Manter o equilíbrio interno e evitar que o Brasil seja arrastado diretamente para uma guerra que se anuncia cada vez mais próxima. Família, preste atenção. Eu tenho falado muito sobre essa questão aqui no canal, que esse Maduro, assim que for capturado, preste atenção, assim que esse Maduro for capturado aí, as coisas serão pesadas. Assim que Trump colocar a mão nesse Maduro, ele vai abrir a boca, família. Não se engane, o Maduro vai abrir a boca, ele vai cantar igual o galo. E Hugo Carvajal já tá abrindo a boca lá nos Estados Unidos. Por isso que o Trump quer capturar o Maduro, família. O Trump não quer pegar o Maduro à toa, não. Porque pegando o Maduro, automaticamente pega o barbudo. Os dois é um e carne. Se pegar um, pega o outro, irmão. Se pegar um, pega o outro. Aí é checkmate. Aí é game over. Aí acabou. Acabou de uma vez por todas pra tirania. O pessoal não tá entendendo. Tem que prestar atenção, entender o que de fato está acontecendo nesse momento. Nós estamos vivendo um momento decisivo, sabe? A história do Brasil está sendo traçada bem debaixo dos nossos olhos. E muita gente achando que vai acontecer nada, não, falta muita coisa ainda. Família, não está faltando mais nada, meus irmãos. Não está faltando mais nada. Forças Armadas dos Estados Unidos já estão a caminho. O pessoal tá achando que isso aí é brincadeira. O Trump, família, ele não aceita ser desafiado, não. E o que o Madurex está fazendo? Desafiando ele a todo tempo. O que o Maduro e o cara que não peteu o cabelo estão fazendo? Desafiando ele a todo tempo. Vamos ouvir aí. Presta atenção. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, resolveu sair do buraco em que estava escondido com medo de ser morto, para anunciar em rede nacional a mobilização de 4,5 milhões de milicianos chavistas em todo o país. Os Estados Unidos dão sinais claros de que não irão tolerar regimes autoritários envolvidos com narcotráfico e violações de direitos humanos.
Em uma demonstração inédita de poderio militar na região em décadas, Washington enviou 3 destroyers lança-mísseis da classe Aegis, identificados como USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson, para se posicionarem a apenas 36 horas da costa da Venezuela, no Mar do Caribe. Essa força-tarefa naval integra uma ofensiva de combate aos cartéis de drogas latino-americanos que o governo de Donald Trump passou a classificar formalmente como organizações terroristas globais. No total, cerca de 4.000 militares norte-americanos, principalmente marinheiros e fuzileiros navais, estão comprometidos na operação, munida de aeronaves de espionagem, destroyers sofisticados e pelo menos um submarino de ataque. Essa impressionante mobilização de recursos militares, a maior na região desde a invasão do Panamá em 1989, deixa claro o recado da Casa Branca. O regime ditatorial de Nicolás Maduro, envolvido com o narcotráfico internacional, está na mira direta dos Estados Unidos. Preste atenção, pessoal. Dá o like aí. A determinação de Trump Senta o dedo em aí. enfrentar as ditaduras e o crime organizado transnacional fica evidente. O presidente norte-americano fez da repressão aos cartéis de drogas uma prioridade central de sua administração, vinculando isso à segurança de fronteiras e ao combate à imigração ilegal. Nos últimos meses, Trump já havia destacado pelo menos 2 navios de guerra à região para fortalecer esses esforços. Agora, com o novo desdobramento de uma força naval de elite, os Estados Unidos elevam a pressão a um nível sem precedentes desde a Guerra Fria. Os destroyers podem não apenas realizar patrulhas de inteligência e vigilância, mas também servir de plataforma de lançamento para ataques pontuais caso Trump dê sinal verde. Ou seja, trata-se de uma clara ameaça militar ao círculo de poder chavista, indicando que a paciência de Trump com o regime autoritário e acusado de narcoditadura de Maduro se esgotou. Importante destacar que essa decisão política de Trump provocou reação imediata entre os aliados regionais de Maduro. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, alinhado ideologicamente ao chavismo, chegou a oferecer apoio militar ao governo venezuelano, colocando tropas colombianas à disposição de Maduro diante de qualquer ação dos Estados Unidos. Esta postura de Petro, de unir exércitos contra uma eventual intervenção americana, ilustra como os aliados autoritários de Maduro estão dispostos a tudo para se manterem no poder. Apesar disso, a superioridade da Força Naval dos Estados Unidos é inquestionável. Com um grupo anfíbio de pronta resposta, incluindo navios de assalto e fuzileiros altamente treinados capazes de operações aéreas, marítimas e terrestres, os americanos deixam claro que não serão intimidados por retórica anti-imperialista. A mensagem de Donald Trump é firme. Ditadores que abrigam narcoterroristas e violam direitos humanos enfrentarão consequências reais, inclusive projeção de poder militar norte-americano em seu território. O negócio vai ficar estreito, hein, Fábio? Sentindo-se acuado pelas movimentações dos Estados Unidos, o ditador Nicolás Maduro partiu para uma demonstração interna de força. Na noite de 18 de agosto, Maduro anunciou em rede nacional a mobilização de 4,5 milhões de milicianos chavistas em todo o país, como parte de um suposto plano especial de paz diante das ameaças americanas. Esta milícia bolivariana, criada por Hugo Chávez e integrada por reservistas e voluntários civis leais ao regime, passaria a cobrir todo o território nacional em estado de prontidão. Milícias preparadas, ativadas e armadas, foi o que bravateou Maduro, prometendo distribuir fuzis e até mísseis aos camponeses e operários para defenderem a pátria. O ditador chavista ordenou expandir essas unidades paramilitares para fábricas, zonas rurais e centros comunitários, evidenciando o caráter ideológico e repressor dessa força paralela. A iniciativa de Maduro é apresentada por seu regime como uma medida de segurança nacional, mas ocorre justamente após uma escalada de pressão dos Estados Unidos contra o chavismo.
Além disso, os Estados Unidos já começaram a deslocar tropas e recursos militares para a região caribenha com o intuito de desbaratar os cartéis de drogas associados ao regime venezuelano. Vai acabar A com própria tudo. Procuradora-Geral norte-americana, Pam Bondi, detalhou as acusações. Maduro foi classificado como um dos maiores narcotraficantes do mundo, com vínculos comprovados ao cartel de Sinaloa e a um grupo criminoso da Venezuela. Segundo Pam Bondi, Maduro lidera há mais de uma década o chamado Cartel de Los Soles, facção criminosa incrustada nas forças armadas chavistas, e usa as rotas do narcotráfico para se financiar. Nos Estados Unidos, já foram congelados cerca de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro, numa amostra do alcance internacional das sanções. Em vez de ceder às pressões, Maduro adota a retórica do confronto e do nacionalismo militarizado. Maduro esbraveja que a Venezuela defenderá nossos mares, nossos céus e nossas terras contra o que chama de bizarra ameaça de um império em declínio. Na prática, o ditador chavista aposta em uma massa de milicianos, muitos sem treinamento adequado, contra uma das forças armadas mais poderosas do mundo. Se trata de um gesto desesperado de Maduro para manter coesa sua base chavista através do medo de uma invasão externa. Relatórios independentes da ONU já alertaram que essas milícias bolivarianas atuam como aparelhos de repressão política, perseguindo opositores e defensores de direitos humanos na Venezuela. Ou seja, ao ativar milhões de milicianos, Maduro pode estar preparando uma escalada de violência interna para esmagar dissidentes, sob o pretexto de unidade contra os Estados Unidos. É a resposta de um regime autoritário acuado. Ao invés de negociar, dobra a aposta no autoritarismo doméstico e no antagonismo aos valores democráticos promovidos pelas nações livres. Preste atenção, família. Enquanto o ditador venezuelano mobiliza suas tropas paramilitares, no Brasil, o governo aliado de Maduro também se moveu para blindar seus próprios caciques contra a ofensiva democrática liderada pelos Estados Unidos. O ministro do STF, Flávio Dino, ex-ministro de Lula e fiel escudeiro do projeto lulopetista, tomou uma decisão que foi vista como uma manobra canalha para driblar as sanções norte-americanas contra Alexandre de Moraes. Flávio Dino expediu um despacho estabelecendo que leis ou decisões judiciais estrangeiras não têm eficácia automática no Brasil, exigindo autorização expressa do Supremo Tribunal Federal para qualquer medida externa produzir efeito em solo nacional. Essa decisão foi imediatamente interpretada como uma resposta direta à aplicação da Lei Magnitsky dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo Tribunal Federal, e potencialmente contra outros integrantes da cúpula lulista. A reação de Dino gerou revolta entre os defensores da democracia e do Estado de Direito. O deputado federal Nicolas Ferreira, um dos mais aguerridos membros da oposição de direita, resumiu o sentimento geral ao alertar em suas redes sociais: vão destruir o Brasil para salvar 11. Os 11 a que ele se refere são justamente os 11 ministros do STF, alguns dos quais foram colocados na mira de sanções do governo de Donald Trump por seus reiterados abusos de poder. De fato, a Casa Branca acusa figuras como Alexandre de Moraes de ordenar detenções arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão no Brasil, condutas típicas de regimes autoritários. Em resposta a essas violações de direitos humanos, o governo Trump adotou medidas duras, cancelou vistos de entrada nos Estados Unidos de certos magistrados brasileiros e, num ato sem precedentes, aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes, congelando ativos e excluindo-o do sistema financeiro internacional. Além disso, como retaliação à deriva autoritária no Brasil, Trump impôs tarifas de 50% sobre importações brasileiras, justificando que seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está sendo perseguido pelo atual regime lulista. Ou seja, Flávio Dino tentou usar o STF para burlar essas punições externas, alegando defender a soberania nacional contra supostas ingerências indevidas. Dá o like, pessoal. Nota, Dino pintou o Brasil como alvo de diversas sanções e ameaças e disse ser inviável que
que decisões de qualquer país possam se impor no território brasileiro sem chancela judicial local. Contudo, essa retórica nacionalista soa vazia diante da gravidade do que está em jogo. Ao proteger figuras acusadas de atentados aos direitos humanos, Flávio Dino contraria frontalmente os princípios dos acordos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Importante frisar que o próprio despacho de Flávio Dino ressalva que tribunais internacionais dos quais o Brasil participa, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não seriam afetados, uma admissão de que o país deve, sim, respeitar instâncias multilaterais legítimas. Mas no caso das sanções Magnitsky, que são medidas unilaterais dos Estados Unidos contra violadores de direitos, Flávio Dino quer criar um escudo de impunidade doméstica para aliados do governo. Essa atitude foi vista como uma afronta direta aos Estados Unidos e aos valores democráticos, um ato de corporativismo judicial para salvar a própria pele e a de seus colegas. Não por acaso, a oposição qualifica a medida como escusa e antipatriótica, acusando Dino e Lula de se isolarem em uma trincheira anti-Estados Unidos ao lado de figuras autoritárias, em vez de apoiarem o respeito às liberdades que o mundo civilizado espera. Dá o like aí, As pessoal. consequências dessa postura confrontacional do governo Dá o Lula like. e do STF com relação aos Estados Unidos foram imediatas e potencialmente catastróficas para a economia brasileira. O mercado financeiro reagiu com pânico à decisão de Dino de tentar anular os efeitos das sanções Magnitsky internamente. Ações de grandes bancos brasileiros despencaram nas bolsas, refletindo o temor de que as instituições financeiras fiquem num fogo cruzado entre cumprir a lei brasileira ou obedecer às sanções internacionais. Papéis bancários operavam em forte queda, com o índice financeiro caindo cerca de 3,6% apenas pela manhã. O Banco do Brasil, por exemplo, chegou a desvalorizar mais de 4% em poucas horas. O Ibovespa, principal índice da B3, recuou em torno de 2%, uma das maiores quedas desde abril, arrastado pelas perdas no setor bancário. O baque se espalhou por outros ativos. O real brasileiro teve desempenho pior que todas as demais moedas emergentes, e as taxas de juros futuras dispararam, sinalizando uma alta abrupta do risco país. Instalou-se um clima de aversão total ao risco Brasil, justamente no momento em que o mundo observa atentamente nosso país, por conta da crise institucional. O motivo de tamanha turbulência é claro: a incerteza jurídica e diplomática criada pelo confronto do governo Lula com os Estados Unidos. Os bancos brasileiros agora se veem num dilema: obedecer ao STF de Dino e ignorar as sanções dos Estados Unidos, ou cumprir as sanções e enfrentar possíveis punições internas. Essa esquizofrenia institucional é extremamente perigosa. Como alertou o Departamento de Estado americano, em resposta indireta a Dino, nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-las. Ou seja, se um banco brasileiro resolver seguir a ordem de Dino e facilitar transações de um sancionado, como Alexandre de Moraes, esse banco poderá ser imediatamente alvo de retaliações severas no âmbito internacional. Instituições que atuam em território dos Estados Unidos podem sofrer retaliações em caso de não cumprimento das sanções. Presta atenção, Na gente. hipótese, bancos brasileiros correm risco de serem desligados do sistema financeiro global. Uma verdadeira destruição do sistema financeiro nacional, pois sem acesso ao dólar, a crédito externo e a operações internacionais, a economia brasileira entraria em colapso. Esse potencial cenário apocalíptico, destruir o Brasil para salvar 11 ministros, nas palavras de Nicolas Ferreira, indignou não apenas a oposição política, mas também amplos setores da sociedade. Presta atenção. Parlamentares de centro-direita e Preste líderes atenção. empresariais Sai da live não, manifestam a pessoal. preocupação de que Lula e seus asseclas coloquem Preste atenção. ideologia e proteção de seus amigos acima dos interesses caldo do vai país e da engrossar. população. Lembrando que qualquer nação que desafia sanções americanas acaba por se isolar financeiramente, a exemplo do que ocorre com regimes como Irã e Coreia do Norte. A fuga de capitais já é uma realidade.
Estrangeiros retiram investimentos do Brasil temendo insegurança jurídica e alinhamento do governo com inimigos declarados do Ocidente. Nem mesmo a retórica de Flávio Dino convence o mercado. Ele alega defender empresas brasileiras de ingerência externa. Mas os próprios representantes do setor financeiro veem a medida como equivocada e inútil, um ruído que apenas aumenta as tensões entre Brasil e Estados Unidos. A irresponsabilidade do governo Lula ao afrontar a maior economia do mundo e minar o Estado de direito interno está apresentando a fatura em forma de caos econômico iminente. Pressionado externa e internamente, Lula começa a dar sinais de desespero político diante do cerco que se forma. Sob pressão direta do governo Donald Trump, Lula agora se vê obrigado a buscar reaproximação até com adversários ideológicos, os presidentes de direita da América do Sul, para tentar evitar que o Brasil fique completamente isolado na região. Donald Trump está decidido a promover uma mudança de regime no Brasil, caso julgue necessário, tal como os Estados Unidos já fizeram no passado contra outras ditaduras latino-americanas. A inteligência brasileira detectou movimentos de Trump no sentido de formar uma coalizão regional anti-Lula, algo comparável a um novo Grupo de Lima, aliança de países que contestavam a ditadura venezuelana. Só que agora, tendo o governo petista como alvo. Diante dessa ameaça, Lula passou a reforçar laços diplomáticos com governantes de direita vizinhos, numa reviravolta pragmática para quem até pouco tempo os hostilizava. As últimas ações de Trump em relação ao Brasil confirmaram ao Planalto que não há mais brechas para conciliação. O governo norte-americano divulgou um relatório duro acusando o Brasil de retrocessos em direitos humanos, numa crítica direta ao governo Lula e ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Trump também deu declarações públicas chamando o Brasil de péssimo parceiro comercial, sinalizando disposição para medidas econômicas hostis contra nosso país. E não parou aí. Em retaliação ao programa Mais Médicos, que trouxe ao Brasil médicos cubanos, o governo Trump sancionou auxiliares do ministro da Saúde de Lula, Alexandre Padilha, expondo a ligação promíscua do petismo com a ditadura cubana. Diante dessa ofensiva norte-americana multifacetada, diplomática, econômica e moral, Lula tenta se salvar de um isolamento completo. A orientação dada aos diplomatas brasileiros foi de multiplicar gestos de boa vontade com vizinhos governados pela direita. Um exemplo. O Brasil já se comprometeu a reconhecer prontamente o resultado das próximas eleições na Bolívia, onde tudo indica que um candidato de direita sairá vitorioso, encerrando 20 anos de hegemonia esquerdista naquele país. Lula acena inclusive para figuras como o presidente ultraconservador do Equador, Daniel Noboa, e cogita retomar canais de diálogo com países alinhados aos Estados Unidos. Nos bastidores, Lula engole a seco seu orgulho e pretende participar de encontros regionais ao lado de líderes de direita, apenas para evitar um cerco diplomático que legitime ações mais duras de Trump contra o Brasil. Essa mudança de postura de Lula evidencia seu medo do isolamento e das consequências de enfrentar a maior potência mundial. O governo brasileiro sabe que, no médio prazo, Trump pode articular um cordão sanitário em torno do eixo bolivariano na América do Sul, deixando Lula ao lado apenas de parceiros tóxicos como Maduro, se este, é claro, conseguir sobreviver. Isso traria consequências desastrosas, fuga de investimentos, queda em acordos comerciais, perda de apoio em organismos internacionais. Por isso, Lula agora foca em projetos de cooperação econômica e infraestrutura com os vizinhos, numa tentativa de demonstrar que não é um pária bolivariano. A prioridade é evitar qualquer instabilidade nas fronteiras, por exemplo, controlar a crise migratória causada pela Venezuela. Pois um caos regional daria pretexto para intervenção estrangeira. Lula parece finalmente compreender que sua sobrevivência política pode depender de se desvencilhar da imagem de aliado de ditadores e provar aos moderados que o Brasil continua sendo uma democracia confiável. Resta saber se essas movimentações tardias serão suficientes para dissuadir Trump e a direita internacional de puni-lo pelo rumo autoritário que o país vinha tomando. A verdade é que o caldo está engrossando e
E Lula, Maduro e seus comparsas autoritários que insistem em desafiar abertamente os Estados Unidos e os valores democráticos universais estão sentindo a água bater na bunda. Essa via tem se mostrado desastrosa. A economia brasileira dá sinais de colapso diante do risco jurídico e diplomático. Lascou pro barbudo, hein? Arrisca-se a virar um pária internacional associado a ditaduras decadentes. A direita democrática brasileira, apoiada pelas ações firmes dos Estados Unidos, clama por um retorno ao Estado de Direito, ao respeito às liberdades e pelo fim da impunidade das elites no poder. A administração Trump deixou claro que ficará ao lado do povo contra tiranos e corruptos, empregando todos os meios, sanções financeiras, isolamento político e até poder militar, para enfraquecer regimes que oprimem seus cidadãos. A poderosa força naval dos Estados Unidos aproximando-se da Venezuela demonstra que a paciência ocidental com ditadores latino-americanos chegou ao fim. Maduro pode vociferar e arregimentar 4 ou 5 milhões de milicianos, mas dificilmente isso deterá a determinação de Trump em extirpar um foco de narcoterrorismo aqui ao lado. No Brasil, Lula e o STF precisam decidir se continuarão abraçando os Maduro do mundo e arriscando arrastar nossa nação para o abismo econômico e social, ou se recuarão dessa rota suicida. Fato é que a opinião pública brasileira foi despertada. Milhões já percebem que os Estados Unidos não são inimigos, mas sim aliados históricos da liberdade, dispostos a apoiar o Brasil na luta contra a corrupção, o crime e o autoritarismo, que é disseminado como uma luta anti-imperialista na doutrinação de estudantes de universidades públicas brasileiras. Lula também possui o desejo de regular as redes sociais a qualquer custo para censurar opositores políticos que possuem grande engajamento nas redes sociais. Em conluio com o presidente da Câmara dos Deputados, Lula quer se aproveitar do alto engajamento do vídeo feito pelo Felca para censurar as redes sociais. Verdade. A resistência democrática dentro do país cresce à medida que o cerco internacional se fecha sobre os inimigos da liberdade. Se Lula e seus asseclas não recuarem, estarão condenando o Brasil a sanções cada vez mais severas, isolamento e penúria, um legado de caos pelo qual a história o julgará. Em contraste, se o Brasil escolher o caminho da lei e da ordem, alinhando-se com as democracias do mundo, os frutos serão colhidos rapidamente. Confiança dos investidores, estabilidade institucional e prosperidade para nosso povo. A direita brasileira, perseguida e criminalizada pelo atual regime, mantém-se firme e vigilante. Com apoio internacional e a força da verdade, ela promete não descansar até ver restaurada a plena democracia e o respeito aos direitos no Brasil. Se você chegou até aqui, é porque este vídeo foi relevante para você. Família, senta o dedo no like aí, compartilha essa live. O povo, o Brasil, os brasileiros precisam saber o que está acontecendo. Preste atenção, gente. Nós estamos vivendo momentos decisivos aí no Brasil e tem gente que está mais parado do que um saci de patinete, né? Vamos ouvir aqui o Eduardo Bolsonaro agora, que ele traz a explicação esplêndida para nós aí, concernente à Lei Magnitsky. Será que o dinossauro, ele pode mesmo meter a caneta e proibir os bancos de cumprir a Lei Magnitsky? Isso é uma dúvida que está pairando no ar, né? O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo espetacular aqui e eu quero assistir, acompanhar junto com vocês. Mas primeiro deixa o like aí, pessoal. Senta o dedo e vamos ouvir o Eduardo. Só um minuto, vamos ouvir o Eduardo. Fala, pessoal. Semana mal começou e muito fato novo, muito acontecimento, muita razão para comemorar, outras pessoas para chorar, mas eu quero aqui fazer esse vídeo, deixar à disposição para vocês, porque eu acredito que nós temos aqui a possibilidade de trazer a real dimensão da realidade. Presta atenção, gente. Um viés imparcial, se dizer isentão, porque isso é impossível, cada um tem a sua visão de mundo, mas eu acho que os contatos, principalmente eu e o Paulo Figueiredo, nós temos, eles são diretos da fonte. Presta atenção. De onde está emanando muitas das ordens. Preste atenção o que ele vai dizer. Isso é grave. O país inteiro. Mas antes de mais nada, vou pedir para você estar aquele clichê. É grave, é grave. Compartilhando
compartilhar, jogar esse Vamos vídeo escutar, pessoal. da sua família, no grupo de WhatsApp, colocar no seu Facebook, no X, no TikTok, no Stories, no Instagram, ver que o que eu estou falando é verdade. Nós estamos aqui realmente aliados muito próximos de primeira hora. Então, tempo para você tomar uma água, curtir e compartilhar. Preste And by the atenção. way, I see in the audience the son of the president who has been fantastic. Would you please stand up? The job you've done during a very tough period of time is just fantastic. And I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. Singer and Jenny from And joining us, Eduardo Bolsonaro. Clear message that we are not going to be a socialist country anymore. Yeah, it's not just like the Supreme Court as a body. So you have one main justice is I know, son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. Já tem alguns anos que eu fiz ele. E, na verdade, me impressiona como, né, até agora, como é que os nossos inimigos nos subestimaram tanto. Né? Aquela frase ali final do Trump, falando que eu sou outstanding, né? E aquilo dali é da minha indicação para embaixador, se não me engano, em 2020 ou 2021. Melhorou o áudio, Já pessoal? tem muitos anos disso aí. Eles ficam surpresos. Nossa, o Eduardo Bolsonaro consegue falar com fulano, ciclano, CDPAC. Enfim, glória a Deus aí a ignorância dos nossos inimigos. Que nos Melhorou o áudio aí, nos deram a pessoal? oportunidade de chegar tão longe até o ponto que a gente está hoje. E aí eu queria abrir com vocês, primeiro, compartilhando aqui uma telinha, que circulou pouco, mas está aí. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Faremos o que é certo, né? O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, gente, ele não é corajoso, não, tá? Ele só estava com muito respaldo da administração Biden. Vocês viram a semana passada, né? Felipe Barros levou o Mike Pence, servidor do State Department dos Estados Unidos, para a CREDEM. Foram, acho que, mais de 5 ou 6 horas de audiência pública, onde ele colocou as vísceras do sistema, né? O dinheiro que foi para, enfim, agência de checagem de fatos, ONGs, etc. E tudo isso aí acabou virando respaldo para o Alexandre de Moraes, presidindo o TSE, fazer o que ele fez. Então, Alexandre de Moraes, hoje, ele tem que se defender dessas questões, né, do dinheiro que foi para o TSE, do Twitter para o Brasil. O Trump, o Elon Musk abriu seus e-mails com o Jim Jordan, expondo também as ordens secretas de Moraes. O Trump fala disso hoje abertamente. Você tem o caso do Felipe Martins, você tem o processo da Truth Social e da Rumble contra o Alexandre de Moraes. Então você tem um flanco de muitos combates com o Alexandre de Moraes e agora vem o principal dele. Família, o áudio aí tá meio ruim, né? Mas preste atenção aqui. Preste atenção em mim aqui, pessoal. Deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui. O Eduardo Bolsonaro, família, ele tá... Vou resumir aqui, porque senão fica um negócio muito extenso aqui. O Eduardo Bolsonaro tá falando o seguinte: acabou para a tirania. Já era. Game over. Não vai ter mais. É um caminho sem volta. Esse cidadão aí, ele entrou em um caminho sem volta, família. O chicote de aço já está estralando no lombo desse cidadão aí. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. E você está fazendo parte disso aí. Eu creio que nós já estamos vivendo a reta final. Não só desse caso aí, mas também, às vezes você pode falar assim, isso é papo de louco, Barba Ruiz, isso é coisa de louco, isso aqui só tende a piorar. Mas nós estamos vendo ventos da liberdade soprando para o Brasil. Porém, às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Em contrapartida, existe também o outro lado da história. Nós temos que olhar sempre com os dois olhos, o olho carnal e o olho espiritual. Agora eu quero te convidar a gente dar uma virada na chave e vamos olhar agora com os olhos espirituais. Preste atenção. Agora eu vou te convidar a ver com os olhos espirituais. Esse aqui é o canal que eu fiz, né? Que eu reformulei ele, é o Vlogs do Barba, é o BBR News. Vão todo mundo para lá, que eu vou mostrar para vocês lá um sonho que uma mulher teve com a volta de Jesus e ela viu o anticristo. É uma outra mulher aí, é um outro sonho.
Vou pedir você para clicar nessa capinha aí, ó, e comenta aí se você acredita no arrebatamento, se você acredita que vai ter o anticristo e tudo mais. Basta você clicar aí, aguardar aí que eu vou te direcionar para lá, beleza? Então, aguarde aí. Vão todo mundo para lá, 260 pessoas, vão todo mundo chegar na live lá agora, pessoal. Só aguardar que eu te mando para lá. Muito bem.